Bom dia a todos que estão chegando na live, sejam bem-vindos. É feriado, gratidão, né? Dia de descansar um pouquinho, dia do trabalho, do trabalhador. Mas hoje a gente vai estudar bastante. Falcão, obrigada pelo follow. Muito obrigada, seja bem-vindo. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, hoje é sexta-feira e todas as sextas-feiras a gente faz a Sexta Espírita. Ou seja, agora de manhã, 8h30, a gente vai estudar o Livro dos Espíritos e ao meio-dia a gente vai fazer o estudo do Evangelho no Lar. Segundo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Caxanca, seja muito bem-vindo. Sim, começou muito bem. Hoje tá um dia bonito também aqui. Ontem também deu um dia bem bonito. E assim, não tão frio. Então tá bem gostoso o dia. Vamos estudar então. Então, antes da gente começar, a gente só vai pedir assim para os nossos mentores espirituais estarem aqui com a gente, realizando esse estudo. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui conectados, tranquilamente, serenamente, para entendermos um pouquinho mais sobre a espiritualidade e sobre como nós também podemos, como nós podemos ser mais úteis às pessoas, como nós podemos ser mais amorosos, respeitosos. Então vamos lá. Vamos lá. Para quem tem o livro em mãos, a gente está na página 34. Lembrando que a gente está estudando essa versão aqui, dessa capa azulzinha, tá? E a página 34, ela vai falar sobre a seriedade da doutrina e a perseverança necessária. Nossa, essa palavra perseverança, aliás, ela está batendo na tecla aqui das nossas lives, né? Ao meio-dia a gente está estudando o livro Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, e o Wagner Borges, no livro dele, fala o seguinte, que uma das características para você ser um bom projetor ou um bom candidato a projetor consciente, ou seja, fazer essa viagem astral com lucidez, com responsabilidade e trazendo as memórias para a sua vida, daquilo que você experienciou fora da matéria, é justamente a perseverança. E aqui a gente já começa com essa palavrinha aqui, a seriedade da doutrina e a perseverança necessária. Vamos lá então. O estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, por exemplo, que nos traz tantas coisas novas, coisas grandiosas, só pode ser feito com utilidade por pessoas sérias, perseverantes, livres de qualquer prevenção e animados de uma vontade firme e sincera de chegar a um resultado esclarecedor. Então a gente está percebendo aqui ao longo desses 8 meses já. Aliás, hoje faz 8 meses que a gente começou as lives aqui no TikTok. Eu comecei no dia 1º de setembro do ano passado. E hoje, então, as lives aqui de estudo completam 8 meses. É um pitico, né? Estamos só começando ainda esse trabalho. Mas mesmo nesses 8 meses, a gente já percebe
que precisamos ter perseverança, disciplina, seriedade, responsabilidade com aquilo que nós estamos estudando, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, que é preciso ter essa coerência. Então não poderiam ter essas qualificações aquelas pessoas que julgam as coisas de uma forma antecipada, que é justamente o que a gente tenta não fazer aqui. Julgar de uma forma antecipada, julgar aquilo que a gente está lendo e estudando de uma forma leviana. Bom dia, Felpe, seja bem-vindo aqui na nossa live. Ou seja, pessoas que não dão aos seus estudos a continuidade, a regularidade e a concentração que são necessárias. Também não poderiam ser qualificados assim aqueles que, por medo de perderem a reputação de homens inteligentes, se empenham em ridicularizar as coisas mais verdadeiras, ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem o respeito e a consideração de que se julgue bem educado. Aquelas pessoas que entendem que os fatos não são dignos da sua atenção, que se abstenham de qualquer julgamento. Nossa, isso aqui é bem forte, né? Ah, isso aqui não merece a minha atenção. Ninguém pensa em lhes violentar a crença, mas saibam respeitar a dos outros. Então isso é muito importante. Oi, Má! Bom dia, Má! Bom dia, José! Sejam bem-vindos! Obrigada pelo Heart Me! Eu vou te chamar de Du, tá? Porque senão pode ser que dê ruim aqui. Eu vou até sublinhar essa parte e vem de encontro com aquilo que a gente conversou ontem na live, que é um dos ensinamentos de Jesus, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Então, se a pessoa acredita que determinado assunto não é digno de sua atenção, então é melhor que ela se abstenha ao invés de julgar, de criticar, de fazer uma avaliação, digamos assim, leviana, infundada ou desrespeitosa. Então, por exemplo, aqui no TikTok a gente vê de tudo, certo? É óbvio que eu me deparo com conteúdo que eu não concordo, que eu acredito ser irresponsável, que, enfim, a gente vai colocando os nossos julgamentos, né? Mas eu jamais vou lá no conteúdo do meu colega, do meu irmão, da minha irmã, e vou depreciar ainda mais, sabe? Por quê? Porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, que a gente possa também internalizar melhor esse ensinamento de Jesus sobre essa questão. Se a gente seguisse isso, a gente não teria tantos problemas no mundo, né? Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá a esse estudo. Será que ele deve causar estranheza?
Será que deve causar estranheza não se obter nenhuma resposta sensata para questões sérias quando são feitas ao acaso e a queima-roupa, em meio a uma quantidade enorme de outras perguntas absurdas? Além disso, para responder com clareza a uma questão complexa, ele vai colocar aqui entre aspas, tá? Muitas vezes é preciso responder questões que venham antes dela, e até mesmo questões que venham depois dessa pergunta, para lhe complementar o entendimento. Até por isso aqui eu já fiz o estudo ESD 2, que é o estudo sistemático da doutrina espírita, e aí você faz normalmente num centro espírita. E eu lembro que no ESD 2 estava escrito na apostila que a doutrina espírita, ela em algum momento vai se tornar, digamos assim, obsoleta. As pessoas não vão mais precisar desse conhecimento, porque a gente já vai ter absorvido ele e outras informações novas virão, que na verdade é o que está começando a acontecer. Então, quando Allan Kardec fez esse trabalho lá em 1800 e pouco, né? Então, o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857. Então, não fazem nem 200 anos ainda. Então, é bem recente, né, a doutrina espírita. Então, em alguns pontos aqui, a gente até vai abordar nesse mesmo livro, tá? No Livro dos Espíritos, sobre a questão de vida em outros planetas. Isso já foi inserido a conta-gotas aqui no Livro dos Espíritos. Mas a gente estava falando de uma outra época, né? Quase 200 anos atrás. As pessoas eram mais fechadas, tanto que na época ali em que o Livro dos Espíritos e as outras obras começaram a sair, a ser publicadas, houve em Barcelona uma queima de livros, de artigos e revistas espíritas por conta da Igreja Católica. Ou seja, uma tentativa de eliminar o conhecimento por conta da ignorância, da irresponsabilidade, da arrogância, do orgulho, né? Não, só é a minha verdade que conta. Os outros são hereges, são, sei lá, pagãos. Em 1500, né, na Inquisição, se queimavam pessoas. Em 1800 se queimavam livros. No entanto, a gente vê a questão da destruição de documentação, de arquivos, livros, obras e etc., lá na Biblioteca de Alexandria, por exemplo, onde mais de 700 mil volumes foram destruídos. Volumes sobre a nossa própria história. A história da humanidade, ciência, medicina, filosofia. Então, sempre quando tem alguma informação nova, a tendência das pessoas é de repelirem, de julgarem, de não aceitarem o desconhecido. Continuando então, quem quer aprender uma ciência deve estudá-la de maneira metódica. Deve começar pelo princípio, ou seja, pelo começo, pelo início, e acompanhar o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que adiantaria para alguém formular ao acaso perguntas a um cientista a respeito de um tema sobre o qual não possui nenhum conhecimento? Poderá o próprio cientista, por mais boa vontade que tenha, lhe dar uma resposta satisfatória? A resposta isolada que o cientista der será forçosamente incompleta e, por isso, quase sempre incompreensível ou parecerá absurda e contraditória. Então,
aqui nesse trecho, eu consegui identificar muitas coisas aqui, porque às vezes as pessoas entram pela primeira vez nas lives e perguntam, por exemplo, quem são os arcturianos? A gente já fez um estudo aqui do livro Conectando-se com os Arcturianos, que são seres de outros planetas, são seres muito benevolentes, irmãos, né? Que já passaram pela transição planetária, por este fenômeno que nós estamos passando hoje, aqui não só no planeta Terra, mas em todo o nosso sistema solar. E então, como eles já passaram por isso, eles estão aqui nos amparando, nos ajudando. Mas aí, às vezes, as pessoas vêm perguntar, e são tantas informações que a gente teria que voltar ao estudo, né? Aprofundar demais. Então, às vezes, a resposta que a gente acaba dando é uma resposta que para a pessoa ainda fica com muitas dúvidas. Então, por exemplo, se você gosta de espiritualidade, com essa fé raciocinada, né, que propõe aqui o Espiritismo, lá no meu canal no YouTube tem todos os outros episódios já, todas as aulas que nós fizemos deste livro e também do Evangelho no Lar. Por quê? Porque ele fala que se você quer aprender uma ciência nova, você quer ter um conhecimento novo, deve-se começar pelo início. E então ter a disciplina, ter a perseverança, a seriedade para dar continuidade a esse estudo, para fazer perguntas cada vez mais inteligentes, perguntas para você mesmo, para você mesma, porque um dos objetivos aqui também do estudo que nós estamos fazendo é o autoconhecimento. É como eu posso servir de uma forma que me deixe feliz, que eu me sinta realizada. Como eu posso alcançar a felicidade em minha vida? O que posso fazer pelas pessoas que está ao meu alcance? Como ter mais inteligência emocional para lidar com as situações do meu dia a dia? Então, a leitura, o conhecimento, a filosofia, a espiritualidade vai nos ajudando a mergulharmos em nós mesmos. E também nos proporcionam conhecimento sobre o externo, sobre o mundo externo. Edson, bom dia, seja muito bem-vindo. Márcio, bom dia, gratidão. Obrigada, Márcio, pelo follow. Márcio Fabri, obrigada. José perguntou se eu sou psicóloga. Eu não sou psicóloga. Olha, a Caxanca fez uma pergunta, ficou oculta aqui. Eu não sei porque algumas perguntas ficam ocultas. Deixa eu só ver só um minutinho. Aqui, apareceu. Até hoje se sonha sobre o que se perdeu com a Biblioteca de Alexandria. O que você acha? Não sabia dessa informação, né, que se sonhava com isso, mas é assim. O que aconteceu com a doutrina espírita, eu acho que se assemelha com essa questão, com a sua pergunta, tá? Porque o que aconteceu com a doutrina espírita? Houve essa queima de arquivos, de livros, etc. E as pessoas, né, que estavam estudando a doutrina pensaram: puxa, agora acabou tudo, todo o nosso esforço foi para os ares, acabaram com a doutrina, com essa filosofia. Só que eu não lembro aonde que eu li isso, talvez foi algum livro que eu li, eu não vou lembrar qual. Só que o que aconteceu? Os mentores, eles falaram o seguinte para os médiums: não se preocupe que não acabou. O que aconteceu, na verdade, foi o inverso.
com a queima dos arquivos espíritas, a imprensa da época, né, os jornais, porque na época eram jornais, né, hoje nem sei se existe mais jornal, assim, aquele jornal de papel, publicaram a notícia, né, queima de livros em praça pública, ao invés das pessoas, digamos, comemorarem, né, a queima desses documentos, mais pessoas ficaram interessadas em descobrir esta boa nova. Ou seja, o que aconteceu foi o contrário do que a igreja queria que acontecesse. Então, ao invés de eliminar os arquivos e as pesquisas e tudo mais, as pessoas tiveram mais e mais interesse, foram buscar mais informações. Então, os mentores ali falaram, não se preocupe. Assim, e também Allan Kardec, né? A própria história de Allan Kardec. Quando ele recebeu essa incumbência, através de um médium, que falou assim, olha, você tem uma missão, que é a de revelar a boa nova e tudo mais. E aí teve um momento, e Allan Kardec era professor, era metódico, era um cientista, era muito racional, né? Ele chegou a pensar, será que eu dou conta disso? Será que eu acredito nisso? Sabe? E aí o mentor, falando através do médium, falou o seguinte, se você não conseguir dar conta, se você não conseguir realizar o trabalho, outro realizará, outro fará. Não se preocupe. Então, eu acredito que a relação disso com a tua pergunta é, esses conhecimentos, eles estão vindo à tona ou virão ainda à tona, ou algumas coisas estão vindo à tona e ainda virão. Só que, infelizmente, muitas vezes acaba atrasando, né, o nosso processo. Então, a gente podia estar um pouquinho mais na frente em termos de conhecimento, em termos também de, como que eu posso dizer, maturidade espiritual. E aí, quando alguém, né, uma instituição, nesse caso a igreja, vai lá e tenta tolher e tenta, digamos, castrar, né, limitar e excluir, a gente acaba sofrendo um pouquinho de atraso, assim. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E o mesmo então acontece com as relações que estabelecemos com os espíritos. Quem quiser aprender com eles deverá se dedicar como se estivesse fazendo um curso. Mas como acontece entre nós, é preciso escolher os professores e estudar com assiduidade. Isso é bem importante. Eu vou até sublinhar isso aqui. Ou seja, existem vários cursos sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, sobre as outras obras. Eu com certeza preciso, Marcelo, com certeza. Com certeza eu preciso estudar muito. Então, assim, quem quiser assistir às aulas anteriores, está lá no YouTube. Já dissemos que os espíritos superiores apenas comparecem às reuniões sérias, especialmente aquelas em que reina uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos voltados para o bem.
As perguntas levianas e inúteis os afastam, assim como afastam os homens ponderados. O campo então fica livre para a multidão de espíritos mentirosos e fúteis, sempre à espera, que estão sempre à espera de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem às nossas custas. O que acontecerá a uma questão séria se for formulada numa reunião com espíritos dessa natureza? Por isso que é preciso termos essa responsabilidade, a disciplina, a perseverança. Ela será respondida, então a pergunta que a gente fizer pode até ser respondida, mas por quem? Isso é o mesmo que fazer a um grupo de zombadores que se divertem. Questões desse tipo, o que é a alma, o que é a morte e outras similares. Se quiserem respostas sérias, precisam agir com seriedade e preencher todas as condições que isso exige. Apenas assim vocês obterão grandes ensinamentos. Sejam laboriosos, ou seja, esforçados e perseverantes em seus estudos, a fim de que os espíritos superiores não os abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Aqui, então, hoje a gente teve um pequeno puxão de orelha para a gente se manter firme e forte no nosso estudo em relação à espiritualidade. Bom dia, Júnior, seja bem-vindo. Então, fica a reflexão para o dia, Uma das reflexões, porque meio-dia a gente vai ter um outro estudo. Como é a minha relação com a espiritualidade? Como está a minha relação com o meu eu interior, com a minha própria alma? Como está essa conexão? Eu estou me sentindo conectada ou conectada com a minha vida, com as coisas que eu estou fazendo, do jeito que eu estou conduzindo a minha vida? Mais ou menos? Sim, não. Cada um vai fazer essa pergunta para si. Inclusive, hoje é dia 1º de maio. É um bom dia para a gente fazer metas para o mês, em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento, em relação à sua espiritualidade, em relação à sua saúde física. No dia 1º de cada mês é um bom dia para a gente fazer metas. Metas que sejam alcançáveis. Então, se você nunca meditou, mas quer começar a meditar, coloque uma meta simples. Meditar por 5 minutos, uma vez por semana. Tem um livro muito bom que se chama O Poder do Hábito. Aliás, eu já li 2 livros sobre hábito. E para você adquirir um hábito, você precisa reduzir esse hábito de uma forma muito simples e muito fácil, que pareça até bobo demais. E aí você vai ajustando. Então, uma forma da gente começar a colocar metas em relação à conexão com o nosso eu interior é meditar 5 minutos por um dia da semana. Se isso para você é fácil demais, então aumenta para 2 vezes na semana, 3 vezes por semana. Você vai ajustando, tá bom? Então a gente vai, antes da gente encerrar a nossa live, a gente vai fazer novamente uma pequena prece.
Você pode respirar profundamente, sentir, né, o ar entrando, saindo. A gente faz a respiração tão automática, né? A gente nem percebe. Então, quando você fizer essa respiração mais profunda, aproveite para relaxar os seus ombros, a sua cabeça, a mandíbula. Perceba como você está se sentindo, se está tudo bem, se você está ansioso, se tem algum incômodo ou se está tudo certo, tudo na alegria e na paz. E nós vamos então agradecer por este estudo, por esta oportunidade de adquirirmos mais conhecimento e também de nos conectarmos com os nossos mentores e com a nossa própria essência divina, que está sempre aí. E que possamos então levar este conhecimento para as nossas vidas e para as pessoas também que estão ao nosso redor, através do nosso exemplo. Eu agradeço a todos por estarem aqui. Ao meio-dia a gente volta com o Evangelho no Lar, para a gente continuar a nossa Sexta Espírita. Um beijão para todos e até daqui a pouquinho. Tchau.